Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida e por estarmos aqui na tua presença. Especificamente eu quero te agradecer por esta oportunidade de trazer a tua palavra, Senhor. Ministra ao meu coração, Senhor, tudo aquilo que tu queres revelar para os teus filhos, teus fiéis. Nós te agradecemos, Pai, porque aqui estamos e sabemos que tudo aquilo que for proferido aqui no teu altar será para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Nada vem de mim, tudo vem de ti, Senhor. Então eu quero te pedir, Senhor, que me abençoe neste momento e me dirija para que coloque através de mim aquilo que tu queres falar aos teus filhos, aos teus fiéis. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Boa noite. Já lemos a palavra, já oramos pedindo direcionamento a Deus. E agora eu quero levar até vocês algo que veio ao meu coração e acredito que possa vir no de vocês também. E um tema que me veio a trazer para a gente conversarmos, trocarmos uma ideia e também sair daqui com um entendimento de algo que Deus quer para a nossa vida através da sua soberania. Eu quero conversar e quero falar com vocês hoje sobre o tema permissão de Deus versus vontade de Deus. Eu não sei se vocês já perguntaram o que faz Deus permitir algumas coisas. Já ouvi algumas vezes falar assim: mas Deus é tão bom e por que tem guerra? Deus é tão bom e por que tem enchente? Deus é tão bom e por que tem essas catástrofes? Por que tem fome? E às vezes, quando raciocinamos dessa maneira, nós estamos atribuindo a Deus a culpa, o dolo. E aí, ou então quando acontece algo muito impactante na vida nossa ou de nossos familiares, isso também nos marca profundamente. Então, eu comecei através de alguns fatos, ver que tudo, absolutamente tudo, é permissão de Deus. Porque se Ele é o dono da prata e ouro, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono de tudo, Ele fez tudo, através dele se criou, então tudo é dele. A nossa vida é dele, os nossos bens são dele, a nossa família é dele, tudo é dele, tudo. Deus é dono de tudo. O seu poder e a sua soberania, Ele até nos dá, através do seu Filho, disse: vou dar poder aos homens aqueles que em mim creem, tenham o poder de executar, mas o poder de decidir, de resolver, pode até a gente fazer aquilo que a gente acha que é de Deus, mas a escolha, se for errada, as consequências virão. Então, eu escrevi, algumas coisas aqui. Recentemente tivemos enchente no Rio Grande do Sul. Recentemente tivemos um avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, numa tragédia de 62 mortos. Mas a Bíblia também nos revela algo que Deus permitiu. E foi Jó passar pela situação que Jó passou. Creio que todos nós sabemos da história, pelo menos ela em síntese, a história de Jó. Rico, íntegro, homem temente ao Senhor,
veio algo em cima rapidamente, fulminante, com família, bens, empregados, animais, casa, tudo, e Jó perdeu tudo. E não satisfeito com só a perda, também foi mexido com a sua saúde. Jó ficou numa situação muito difícil. Assim, parecia uma lepra de tanta enfermidade que ele tinha, ao ponto de se tratar com cacos de telha, ao ponto da mulher rejeitá-lo, de dizer: ó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Deus permitiu. E eu também me leva, quando eu vejo essa passagem de Jó, que toda permissão de Deus tem um propósito. Toda permissão de Deus tem um propósito. Então, se a gente simplesmente obedecer e fizer, ótimo. Se a gente for pensar ou questionar alguma coisa, pode ver que tem um propósito de alguma coisa que aconteceu ou vai acontecer, e pode ter certeza que aquilo pode parecer até uma coisa ruim ou algo pesado, mas quando chegamos, se Ele nos der o entendimento para aquele episódio, porque não é uma obrigação de Deus nos revelar, tem coisas que nos serão reveladas, outras não, a gente vai entender. E eu também citei aqui, para não ficar só em exemplos físicos, a desobediência de Eva e Adão, que aí entra algo tão interessante na nossa vida, que ele nos dá o poder, a opção da escolha. Isso aqui é para fazer assim. Se eu faço errado, eu estou desobedecendo Deus. A desobediência me leva a algo que vai dar consequência na minha vida. Se Eva e Adão não têm pecado, não existiria no mundo a morte. A morte é consequência da desobediência de Adão e Eva. Mas, veja como Deus é bom e misericordioso. Quando Ele enviou seu Filho, que morreu na cruz por mim e por você, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Isso é maravilhoso, porque quando Ele faz isso, Ele nos dá a oportunidade também de, seguindo os caminhos que Ele nos está orientando, vencermos também. E aí, nós, ao invés de irmos para a morte eterna, vamos para a vida eterna. E um fato nosso aqui, agora, só para acabar com a fase de exemplos, foi que Deus permitiu, domingo retrasado, que tivessem tirado nosso aparelho de ar-condicionado da parte externa, a condensadora. Permissão de Deus. E aí, quando a gente voltar a falar desses exemplos, especificamente nesse, eu vou dizer o que houve para mim em termos de propósito. Mas vamos lá. Então, o nosso problema, né, é que colocamos a culpa em Deus, quando algo não que não nos agrada, ou nos prejudica, ou vai de encontro à vontade que a gente queria que fosse de uma maneira e foi de outra. Então, nós achamos que Deus cometeu uma injustiça conosco. Mas veja bem que isso não é de hoje. Vamos para o Antigo Testamento, Ezequiel 18, de 20 a 25. Veja o que é que o profeta diz ao povo de Israel. As pessoas que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto,
certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, ele viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, eu muito mais que ele se converta do que viva nos caminhos. Mas, se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel. Será que o meu caminho não é reto? Não seria muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Eu pedi para Tuane colocar na King James e eu terminei lendo na Nova Almeida, porque eles dizem na outra tradução, Deus é injusto. Eles já chamavam Deus de injusto, e Deus está dizendo, povo de Israel, vocês não andam no meu caminho, vocês querem julgar, vocês querem fazer isso, querem fazer aquilo, e se mudarem, voltam até a vida, mas se não continuarem ímpios, morrerão. E vocês ainda dizem que eu não sou reto, que eu não sou justo. Povo de Israel, sei não, viu? Mas isso não é muito diferente de hoje, não. Pode ver que se a gente trouxer para cá, a gente também age da mesma maneira ou parecido. É verdade, né? Então, toda a permissão vem de Deus, mas Ele nos dá uma opção. Com toda a permissão que vem dEle, Ele nos dá sabedoria para a liberdade de escolha. Discernimento e sabedoria para a liberdade de escolha. E nós que já somos grandinhos, nós sabemos o que é bom e o que é ruim, o que presta e o que não presta, o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente escolhe algo que não é bom ou que não agrada o coração de Deus, nós vamos pagar o preço por isso. Então, veja bem, o que é que diz 1 Coríntios 6,12, só a parte A. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, se tudo me é permitido, é porque Deus nos dá permissão para todas essas coisas. Meus queridos, eu quero voltar ao exemplo, mas quero só focar em um ou dois exemplos desse, né? Quando Deus nos dá permissão, e Ele nos dá, de fazermos algo, ou algumas coisas acontecerem na nossa vida, essas coisas, elas podem estar atreladas, ou se a gente for pensar por que aconteceu aquilo, ou tentar entender, falar com Deus, orar a Deus, nós vamos ver que algumas coisas dessas são sinais e propósitos em nossas vidas. Às vezes nós não entendemos, mas quando a coisa termina sendo elucidada, aquilo foi um sinal que Deus me deu. Ele tinha esse propósito na minha vida e eu não tinha percebido, né? Outras coisas que acontecem na nossa vida podem ser para nos levar à aprovação. Nós somos provados para sermos aprovados. Então tem coisas que acontecem e a gente não entende, e está doendo, e está sofrendo, e por quê, e questiona. Não tem problema, Deus conhece o teu coração. Se você questionar com a boca falando com Ele, e se questionar com o pensamento, para Ele já sabe que você iria questionar. Mas assim, às vezes são provações que acontecem em nossas vidas,
para ver. Olha o que ele fez com Abraão. O único filho, que seria o que traria todas as nações através das descendências, levou e disse: sacrifica. E Abraão foi até o último momento de levantar o machado, né, o cutelo, para exterminar Isaac. Aí o anjo diz: para, eu já sei que tu és obediente ao Senhor. Então, são provações, e nessa aprovação, mesmo com todos os erros posteriores, como humano, que Abraão cometeu, mas Deus escolheu aquele que foi o nosso pai na fé, o pai de todas as nações. Outro item que ele pode fazer através das suas permissões, né? Acontece, nós não entendemos, buscamos explicações e não as temos, mas nem tudo que acontece conosco ou tem explicação plausível para você. Naquele momento ou durante um período não tendo, não se preocupe. Se veio de Deus, é porque tinha que ser feito dessa maneira. Ou se não foi para alguma coisa nos alertar ou nos provocar para o bem, foi consequência de algo que fizemos de errado. E aí ele permitiu, as consequências vieram e não foi agradável, né? Então você veja, por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam essa história do avião que caiu. O avião que caiu, aí não foi porque tinha uma atitude e concentra muito gelo e o avião não suporta, tanta explicação. Depois veio uma que o avião estava sem manutenção, o avião não podia voar daquele jeito, o avião não podia ir... E falha humana de fazer revisões, colocou em risco, e quando apurar mesmo, se for uma coisa bem apurada, vai terminar nessa falha humana. O avião não tinha condições de, naquele trajeto, passar, porque esfria tanto que o gelo sobrepõe sobre as asas, pesa, ele desce como se fosse um parafuso, ele perde a rota. Eu estava lendo assim, eu disse: meu Deus, eu concentrei nesse episódio que tantas pessoas pediram oração, numa família, numa mãe que o pai veio buscar uma criança, foi passar o Dia dos Pais, e ela foi vítima dessa tragédia. Ela era separada, o pai da criança e a criança. Que essa mãe, Deus, dá força. É um problema assim que a enchente do Rio Grande do Sul foi uma catástrofe. Mas se você pegar uma reportagem de 40 anos atrás, tinha todo um projeto foi colocado de absorção dessas águas para elas, mas estava tudo quebrado, tudo entupido, não funcionava mais nada, ninguém fez conservação. Quando veio essa enxurrada, não tinha para onde ir. Foi para onde? Para a rua, para meio do povo. O homem mexe com tudo, destrói, as consequências vêm. Só que às vezes paga a consequência aquele que não mexeu, né? Nós domingo passado tivemos aqui algo tão interessante no nosso discipulado, que foi, nós falamos sobre a proteção, né, da natureza, e estudamos tudo aquilo sobre como o homem está devastando o mundo. Como respirar, degelo, vai faltar água, uma série de coisas. Tão interessante que nós estudamos, e tinha tantos dados, e nós estamos realmente destruindo o planeta. E o que é que a gente ofende Deus nesse sentido? Deus fez com tanto carinho, tão perfeito. E Ele diz assim: cuide, zelem, procriem, cresçam, né? Em Gênesis ele fala isso. E a gente fez tudo ao contrário: destrua, acabe,
escondendo, porque o mar está invadindo, porque a gente está tomando o espaço dele. Mas enfim, e por fim, como exemplo, algo que aconteceu conosco aqui, né? A soberania de Deus, ela se revela. Nós vivemos um momento aqui de gratidão a Deus, porque a própria peça que foi tirada daqui foi devolvida através de uma situação bem interessante, né? Foi oferecido a uma pessoa, a pessoa pegou, desconfiou, veio bater aqui de volta. E aí me veio ao coração o seguinte propósito, a seguinte lição. O rapaz que colocou de volta, ele é um técnico da área, ele disse que a peça ia quebrar por falta de manutenção. Deus não só devolveu, como disse, cuide da peça, porque está sem manutenção. Aí para mim, eu mesmo disse assim, seu relaxado, que não está cuidando da minha casa como devia. Foi assim. E aí a gente consertou, colocou, está lá. Se você for no departamento infantil, está lá um confortozinho para nossas crianças e para as professoras ensinarem. Então foi isso. E Jó, ele fala claramente no final do livro de Jó, ele diz assim, numa declaração linda para Deus: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te encontrei. Então, o propósito da permissão na vida de Jó, de tudo aquilo que aconteceu, foi devolvido em dobro. E Jó, que já era um homem temente a Deus, íntegro, imagina Jó, quando passou por tudo isso e foi, vamos dizer assim, no ditado popular, reembolsado. Então, meus irmãos, o que me leva a crer que o problema nosso é que, muitas vezes, achamos que a permissão de Deus é a vontade de Deus, e não é. Deus é soberano, tudo é dele, tudo vem dele, tudo ele criou. Então, a permissão é dele porque tudo é dele. Agora, se a gente entra nessa história e muda todo o curso, aí como é que podemos atribuir culpa a alguém? Mas a vontade de Deus, ela é maravilhosa. Sabe quantos versículos na Bíblia tem da vontade de Deus assim? Eu não fui, mas mais de 25. Mais de 25 versículos fala. Ele dizendo assim, ó, a vontade de Deus João 6, 37 a 40. João 6, 37 a 40. Eu vou por aqui que talvez seja mais rápido. 37 a 40. Ele diz assim, olha qual é a vontade de Deus para nós, gente. Tem uma versão também bem interessante, que é na NVI-PT, mas eu estou aqui na... Deixa eu botar nessa NVI-PT. Olha o que ele diz. Todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha qual é a vontade de Deus. É uma vontade maravilhosa, isso é dado conosco. Esse cuidado é conosco. Essa é a vontade de Deus. E nesses versículos que eu estava estudando, lendo da Bíblia, Deus, ele fala dessa vontade que enviou o Filho, e todo aquele que nele crê gozará a vida eterna. E também um tópico em outro versículo, em outro livro, que é o que a gente leu.
Deus nos revela o mistério da sua vontade. Efésios 1, 9 a 10. Foi o versículo que o nosso diácono, a passagem que o nosso diácono leu, né? Ele diz assim, 9 a 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E uma palavra me chamou a atenção aqui, que foi a dispensação. O que é essa dispensação? É o período da provação do homem aqui na terra, com respeito à sua obediência a Deus. Então, naquele período nosso aqui, Ele está cuidando, pela vontade do nosso Pai, e nos revela o mistério da sua vontade. Mais uma revelação maravilhosa da vontade de Deus. Outra revelação que Deus nos faz. Jesus Cristo nos ensinou uma oração, todos nós sabemos, o Pai Nosso. Através da oração, Ele nos orientou que a vontade de Deus deve prevalecer. Mateus 6, de 9 a 10. Orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba que ele não diz assim, seja feita a nossa vontade. Ele pede a tua. Quando nós oramos e repetimos isso, preste bem atenção no que você está falando, porque você está, através de uma oração, dizendo: Senhor, a tua vontade é que tem que prevalecer e não a minha. E isso Jesus nos ensinou, como ensinou aos seus discípulos. Outra coisa interessante também que foi revelada sobre a vontade de Deus. O próprio Jesus, seu filho, se afasta, vai nos jardins e ele confessa a vontade dele naquele momento. Lucas 22, 41 a 42. Jesus está num momento de muita dificuldade. É exatamente naquele momento onde ele é transfigurado, e na sua oração ele diz assim: ele por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus, na vontade dele, ele não ia, naquele momento, como homem, era a dor, afasta de mim esse cálice, que simbolizava sua morte, o seu derramado sangue. Mas o próprio Filho, o Deus Filho, deu a soberania ao Pai dele, dizendo que a tua vontade prevaleça. Então a vontade de Deus em nossas vidas, se foi na vida de Jesus, na nossa, ela não tem como não prevalecer. A vontade de Deus, ela tem de ser soberana em nossas vidas. Então, até o próprio Jesus confessou que a vontade dele naquele momento era outra, mas disse: Pai, que a tua vontade seja feita. Outra revelação que a vontade de Deus nos traz: certeza da bênção. 1 João 5,14. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele está pronto para nos ouvir. Ele nos ouve.
E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que quando nós anelamos a nossa vontade, a vontade de Deus, e os nossos pedidos são feitos aqui na terra, chegam aos altos céus, Deus sempre pronto para nos ouvir, Ele vai nos atender. O problema é que a gente quer o imediatismo da coisa. A gente quer pedir e quer fazer como no celular, assim. Demora um pouquinho, tá, não está demorando. O celular nem abriu. A gente quer para ontem. E para Deus, temos de respeitar o tempo. Temos de respeitar o tempo. O tempo de Deus faz parte da sua vontade. Então, mas a bênção chega. Se for um pedido feito, principalmente do reino espiritual, pode orar por um filho, por uma mãe, por um irmão, por um amigo, mas não tenha dúvida que essa oração, ela será atendida. Agora entenda bem, não é porque oramos pela saúde ou pela recuperação de uma enfermidade grave, que se não acontecer a cura, aí Deus nos... Calma, muita calma nessa hora. Precisamos entender que a soberania de Deus é dele, o dom da vida, Ele coloca, Ele retira, e aprove Deus que nessa retirada dessa colheita que Ele fizer a mim e a você, nós estejamos prontos para ir para o jardim do céu. Porque, entenda, a gente ora, a gente quer que todo mundo viva, a gente, é tão contraditório, né? A gente prega a vida eterna, a vida de lá é muito melhor. Paulo dizia que é lucro, né? Eu não quero, a minha vida agora é toda de Cristo, é lucro. Paulo, né? Mas Paulo é diferenciado, mas era importante Paulo aparecer para nos dirigir em tanta coisa interessante. Mas assim a gente se apega à vida humana. Pergunta aí, quem quer morrer? Ninguém. Mas cara, tu vai herdar a vida eterna. Não, mas deixa eu um pouquinho e tal. Mas você sabe o que é? O sentimento do amor pelo próximo que também impera. Você quer ver seus filhos criados todos bem, quer ver sua família com saúde, e a cronologia da geração é o que nos faz aceitarmos com mais, vamos dizer assim, com saudades, com pesar, mas confortavelmente a perda. Quando inverte o sentido da geração, é terrível, dói muito. Eu volto ao exemplo da mãe que no voo, né, perdeu a filhinha de 6 anos. E já perto da nossa finalização do nosso entendimento do que Deus permite, mas como a vontade dele é boa, perfeita e agradável, os cuidados que temos de tomar, e ele nos dá também, dentro de um versículo bíblico, a sua vontade. Ele nos dá um alerta bem interessante, que é Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, se tem uma coisa, né? Se tem uma vontade perfeita, não é a minha, não é a sua, não é daquele pastor amado que entende, não, é a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Quando entendemos isso, começamos a saber viver com algumas coisas, algumas provações, algumas dificuldades, alguns caminhos tortuosos, alguns desertos em nossas vidas, mas sabemos que por ser vontade do Pai e ela ser perfeita, boa e agradável, não tem como dar errado o final dessa história, nem a minha nem a sua.
o trajeto de tudo isso que está acontecendo ou irá acontecer vai ser o melhor para mim e para você. É difícil entender, é difícil aceitar. Falar talvez seja até bem fácil, mas procure se esforçar nisso. Eu tenho procurado deixar as coisas na mão de Deus. E às vezes tomo de volta e devolvo. A gente é assim. A gente coloca na mão de Deus, mas tenta resolver. Então não colocou. Se é para colocar na mão de Deus, entrega, na certeza que Ele vai resolver. Então, meus irmãos, eu quero concluir e agradecer a Deus e pedir a Ele que esse entendimento de separar o que é permissão é toda dele, né? Entenda bem, essa permissão divina é porque tudo é dele, embora você também seja, por exemplo, para o teu filho faz um pedido, você permite ou não? Então ele também te dá autoridade de permissão, mas eu estou dizendo na vida secular. Mas assim, ao longo de tudo que acontecer na sua vida, tem a permissão de Deus, pode ter certeza que tem, porque Ele é o dono da sua vida. Agora, às vezes acontecem coisas, por Ele ter nos dado a opção da escolha, nós escolhemos errado e as consequências são ruins. E aí a gente diz, como é que Deus permite um negócio desse? Mas você fez tudo errado, você criou inimizades, guerras, problemas, discussões, ganância, tanta coisa. Olha, eu não vou nem falar para não me encaminhar para algo que aí já começa, está tão bonzinho assim. A gente está entendendo, eu creio. Amém? Amém. Então, meus irmãos, a soberania de Deus, ela é incontestável e indiscutível. Tudo vem dele, tudo é dele. Ele é o nosso Criador, é o dono das nossas vidas e também nos deu liberdade de escolha. Podemos escolher o bem ou o mal, o certo ou o errado. Se tudo é dele, tudo vem dele, não seria diferente sobre a permissão. Também é dele e vem dele. E ele nos ensina, através dessa maravilha, desse manual de regras, fé e prática que devemos colocar em nossas vidas diariamente, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Em mais de 25 versículos que estão colocados aqui, em diversos livros, desde o Antigo Testamento, como Ezequiel, Salmos, e no Novo Testamento, nos Evangelhos e nas cartas de Paulinas, qual é a sua vontade. Nós discorremos aqui alguns versículos da sua perfeita e soberana vontade, mas Ele não só nos abençoa com a sua boa vontade, como também nos dá a sabedoria e o discernimento para que escolher seja uma escolha saudável, seja uma escolha boa. Ele é maravilhoso. Ele nos dá sabedoria e discernimento. Dizer, ó, aqui é certo, aqui é errado. Tu vai escolher qual? Se a gente escolher o certo, está com Ele. Não tem como dar errado, não. Pode ser difícil, pode ser mais longo, pode o resultado não ser breve, mas é o melhor. Meus irmãos, a escolha é sua. Ele lhe dá essa liberdade de escolha. Escolha. Faça a sua escolha. Eu já fiz a minha escolha. E em nome de Jesus, não quero, não pretendo, nem
afasta de mim todo qualquer sinal de mudança dessa minha escolha. Porque há 14 anos Deus me alcançou e hoje vivo na dependência dele. E eu creio que isso é maravilhoso, mesmo com todas as minhas imperfeições, mesmo com todas as minhas as tentativas de melhoramentos, mas eu escolho Deus. E eu creio que é a melhor escolha que podemos fazer, sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Vamos orar por isso? Santo e eterno Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque eu creio que sairemos daqui entendendo que tudo é permissão tua. Não é um versículo, mas é um ditado bíblico, é um ditado daqueles que creem que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Então nada na nossa vida que aconteça, tudo é permissão de Deus. Se as coisas não acontecem da maneira como deveriam acontecer, para o nosso bem, reflita, vá buscar lá atrás e veja que houve alguma escolha errada, da minha e da sua parte. Se nós escolhemos de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza que vai dar certo. E Ele nos mostra que, como Ele é o soberano Deus da permissão, Ele também é Deus da vontade, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, por que optar por algo que não é bom, que não é perfeito e que não é agradável, se temos essa opção tão maravilhosa ao nosso alcance? Vamos escolher essa opção, vamos fazer isso, vamos escolher Deus, que é o melhor que podemos fazer nesta terra, porque na outra vida nós vamos viver junto a Ele, num cenário maravilhoso. Eu creio. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.